Este dedinho de prosa está diferente, com sotaque baiano, um pouquinho de Portugal também. É que a AFENG está no 6º Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais, na Bahia, mais precisamente em Salvador. E nada mais justo buscar boas conversas, boas e importantes informações. Ouvimos personalidades nacionais e internacionais, autoridades e especialistas. Então aproveite, é para você. Veja, compartilhe e aproveite. Neste 6º Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais, nós tivemos a brilhante mediação do embaixador de Portugal no Brasil, o senhor Luiz Faro Ramos. Senhor Luiz, o painel da palestra magna falou justamente sobre os desafios que brasileiros e portugueses precisam enfrentar, os desafios contemporâneos. Uma pandemia de que nós ainda não saímos, juntou-se uma guerra terrível. Eu sei que está longe do Brasil, está mais perto da Europa, uma guerra em que um país, a Rússia, está agredindo outro país, que é a Ucrânia, e que está tendo consequências terríveis também em termos de segurança alimentar, de fome no mundo. Então eu penso que o grande desafio é como nós nos conseguimos adaptar a uma nova ordem internacional que se está desenhando e tornar as nossas sociedades em que não haja tanta injustiça, não haja tanta desigualdade, não haja tanta fome, não haja insegurança alimentar. Agora, são pautas que não podem ser respondidas assim de repente. Mas são pautas que nos devem fazer refletir todos os dias. E isso ajudou as falas que assistimos há pouco, neste congresso, nesta palestra magna, ajudam muito à nossa reflexão. E esse eu acho que é o efeito mais interessante desta conversa que eu tive a honra de mediar. Neste sentido, o senhor sai mais acreditando que vamos, enfim, superar esses desafios? Uma fala positiva, podemos dizer? Eu acho que sim. Eu acho que temos que ser positivos, temos que pensar que há sempre luz e um dia segue-se outro. E o sol nasce todos os dias. Agora, também temos que ser conscientes de que o mundo está numa situação complicada. Vivemos tempos complicados. A pandemia não nos largou ainda, temos esta guerra, mas eu penso que temos que ser otimistas, porque, como nós dizemos por vezes, é sempre melhor você ver o copo meio cheio do que ver o copo meio vazio. Com certeza. Muito obrigada, embaixador. Um prazer. Agora nós vamos falar sobre o painel O Papel do Estado na Nova Ordem Econômica. Aqui ao nosso lado, a Ana Gomes, diplomata e política portuguesa. Ana, nós conseguiremos implantar um arranjo global para fiscalizar tributos e fluxos de ilícitos? E quando a gente conseguir, quais serão os benefícios alcançados com esse novo arranjo? Sim, eu acredito que sim. Porque nós precisamos absolutamente de regulação a nível global. Os problemas da fiscalidade, portanto, da arrecadação de tributos e da distribuição dos tributos, não são só problemas de cada um dos nossos países, mas são problemas globais que exigem uma solução global. Todos os nossos países estão hoje confrontados com o facto de verem parte das receitas fugir, a evasão fiscal para paraísos fiscais. Ao mesmo tempo, muitas vezes, os nossos próprios países funcionam como verdadeiros paraísos fiscais. Ouvimos isso hoje a propósito do Brasil, mas também a propósito de Portugal. De uma pleiade, de uma complexidade de acordos tributários que, efetivamente, deixam imensos buracos para serem explorados por quem quer fugir aos impostos e, portanto, diminuindo a receita de que os nossos governos precisam para aplicar as políticas públicas e sociais indispensáveis. E portanto, nós não precisamos apenas de soluções a nível nacional, mas muitas delas dependem da cooperação internacional. E é por isso que não podemos desistir das Nações Unidas, não podemos desistir no plano da segurança, e daí ser importante continuarmos a exigir uma reforma do Conselho de Segurança, mas, e um alargamento, conforme o representativo do mundo atual, mas também não podemos desistir de obrigar as Nações Unidas a debruçarem sobre uma questão que precisa de regulação global e que precisa, portanto, de uma convenção com todos os Estados-partes, porque hoje muitas das questões da fiscalidade
são discutidas ou entre os Estados ricos ou nas organizações dos ricos, como é o caso da OCDE, que é mesmo designado de Clube dos Ricos. E isso exclui os países em desenvolvimento, que são os que mais sofrem com esses fluxos ilícitos de capital, por causa da evasão e dos crimes fiscais. Aliás, está demonstrado, o Grupo Africano nas Nações Unidas fez um estudo e concluiu que o que a África perde nesses fluxos ilícitos de capitais através da evasão fiscal e da fraude fiscal é muito superior à ajuda pública ao desenvolvimento que é canalizada para os diversos países africanos. Portanto, isto não pode continuar. E foi por isso que o Grupo Africano, em 2019, fez já uma proposta concreta no quadro das Nações Unidas para que se iniciasse uma convenção de Estados-parte das Nações Unidas dedicada ao estudo dos problemas da fiscalidade, para o combate aos paraísos fiscais, para o combate a esta complexidade dos esquemas de tributação que favorecem, no fundo, aqueles que fogem aos impostos e que, dessa maneira, defraudam os nossos erários públicos e os esvaziam de modo a permitir-lhes cumprir as funções sociais dos nossos Estados. Mas se isso é tão bom e já provado de que é o melhor para esses estados, principalmente, perdão, esses países, é o melhor, por que isso efetivamente ainda não foi implantado? Bom, neste momento é uma proposta do Grupo Africano. Há, ao nível europeu, muito apoio, sobretudo no Parlamento Europeu. Não digo nos governos europeus, no Parlamento sim. O Parlamento tem tido uma ação consistente na base das revelações feitas pelos os consórcios de jornalistas internacionais que puseram cá fora o escândalo LuxLeaks, ou o escândalo Panama Papers, Paradise Papers, por aí fora, Pandora Files, que demonstraram que, no fundo, os nossos governos passam legislação, fazem aprovar legislação de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, mas, de facto, essa legislação não é aplicável. Não é aplicada, na maior parte das vezes, porque não querem, porque não há vontade política. Portanto, o Parlamento Europeu, sabendo o papel dos paraísos fiscais, não só na evasão e na fraude fiscal, designadamente prejudicando os países em desenvolvimento, mas também no alimentar das redes criminosas que depois têm que branquear capitais, o Parlamento Europeu tem sido muito apoiante de uma solução global. E por isso, sem dúvida, a proposta do Grupo Africano faz muita diferença. Eu penso que o próprio secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, deveria ser estimulado por Portugal, pelo Brasil, por vários Estados africanos que são membros da CPLP, a exatamente ir nesse caminho, a ser ele a investir-se junto dos outros Estados e tomar a iniciativa de convocar uma tal convenção e de pôr à mesa todos os países a falarem. Porque só dessa maneira é que vamos um dia chegar a uma solução equitativa e decente. Enquanto isso não acontecer, bom, vamos ter acordos bilaterais, uma sucessão deles, cheios de buracos para ser explorados e vamos continuar a viver com esta situação completamente iníqua, que é muito perigosa, porque criando tremendas desigualdades, acaba por deslegitimar os nossos Estados, os nossos governos, as nossas democracias. É muito perigoso. Os desafios dos trabalhadores e suas entidades de classe na construção de uma nova ordem econômica e social. Para falar sobre este tema, vamos trazer um pouquinho das informações de Fausto Augusto Júnior, que é diretor técnico do DIEESE. Bem-vindo, Fausto. Fausto, quando você fala, durante o Congresso, durante o seu painel, que apenas 4% dos jovens trabalhadores, jovens profissionais, são sindicalizados, eu fico assustado, eu acredito que você que está nos assistindo também. É para tanto? É para ficar assustado mesmo? Sim, sem dúvida. É claro que o jovem tem uma vida inteira ainda para se sindicalizar. Sim. Mas o percentual baixo chama bastante atenção, em especial porque o mercado de trabalho brasileiro é um mercado bastante jovem. E nós estamos avançando com esses trabalhadores entrando, né? Isso é bastante significativo.
Então você precisa, de certo modo, atrair o jovem para a luta sindical, porque é a luta do interesse dele. Qual que é o problema? O problema é que ele está imerso numa cultura individualista, imerso nessa ideia do empreendedor, essa ideia do que ele se faz a si mesmo, quando na verdade isso não é uma grande falácia, né? A gente sabe que no final das contas ele acaba sendo normalmente ampliando a sua exploração quando ele não se organiza coletivamente. O desafio que a gente tem de alguma forma é fazer uma contraposição a todo esse ideário individualista, liberal que a gente tem ouvido tanto, mas que de alguma forma ajude ele nesse processo de compreensão e consciência de que a luta tem que se fazer de maneira coletiva. E que os sindicatos são um dos caminhos para isso. Por atrair o jovem é, de certo modo, também rejuvenescer o próprio movimento sindical, que precisa fazer a passagem de uma geração para outra. Bom, e só para a gente encerrar isso, todas essas dificuldades, quando estamos organizados coletivamente, e aqueles que nenhuma voz de representação possuem, os desempregados, aquele que já foi trabalhador e hoje não tem uma instituição, uma entidade, um sindicato que os represente. Como é que a gente pode mudar essa situação? Primeiro a gente precisa entender o desempregado como trabalhador, ele só não está trabalhando neste momento, né? O que significa que a maioria dos sindicatos deveria rever a sua posição, ele deveria continuar parte dos sindicatos, independente dele estar ou não trabalhando. Até porque a maior parte dos trabalhadores, em média 80% dos trabalhadores, eles não mudam de categoria. Eles acabam transferindo de um banco para outro, de uma empresa para outra, dentro da mesma categoria, assim sucessivamente. Então tem um trabalho sindical a ser feito e um trabalho social. Não é possível você aceitar que mais de quase 12 milhões de brasileiros estejam desempregados, e pior do que isso, que uma pessoa desempregada chegue a ficar 2 anos procurando emprego e nunca mais, muitas vezes, volte ao patamar de emprego que ela estava anteriormente. Então, você precisa, certamente, colocar o problema do emprego como um problema econômico real, né? E não como uma consequência das escolhas. Você tem que escolher, resolver e diminuir a taxa de desemprego. E aí você começa a reconstruir uma política. E não achar que você vai mudar a política econômica, que ela, como consequência, vai mexer na taxa de desemprego. Inversão da forma como tem se pensado nos últimos anos no Brasil. Agora nós vamos falar sobre o painel Economia Mundial e os Estados Nacionais. Aqui ao meu lado o professor José Garcês Girard, que é professor de Direito da FGV de São Paulo. Professor, nesse painel, vocês falaram muito sobre a questão do capitalismo. É uma palavra polêmica, a gente está num país que está polarizado, mas não tem como não falar sobre este assunto para ir rumo a uma sociedade que queremos, não é verdade? O que eu propus? Eu propus que a globalização corporativa, mas sobretudo a que a gente chama de financiarização da economia, faz com que cada um desses elementos hoje já não esteja mais sob controle fixo do Estado Nacional. O investimento está de um lado, produção está do outro, comércio está do outro, o consumo está do outro, o trabalho está do outro. E isso gera um problema muito forte, porque nós temos uma organização política que, de certa maneira, prevê o controle disso, inclusive para tributação, inclusive para financiar políticas públicas, e se vê, de repente, privada do controle sobre esses elementos, né? E isso se torna ainda mais agudo porque nós estamos tendo, e aí eu utilizei a obra do professor François Chesnais, né, sobre as finanças hoje, em que nós temos uma concentração de grandes grupos de investimento, sobretudo fundos de pensão, né, grandes corporações que produzem bens, certo? Vamos pensar, sei lá, na Nike, alguma coisa assim, né? E grandes redes de varejo, essa Walmart. Então, essas três coisas que estavam separadas e mais ou menos podiam competir entre si, ou o governo podia fazer uma certa jogada de umas contra as outras no modelo anterior, nesse momento se fundem. Então, nós temos investimento, produção e comércio na mão de alguns poucos grupos gigantescos. Quem fica fora da equação é o trabalho. O que acontece é que essa precarização do trabalho, essa competição entre os trabalhadores em todas as partes do mundo, a desindustrialização que nós estamos tendo, a substituição das tarefas repetitivas por algoritmos em muitas e muitas funções cada vez mais altas, está gerando um problema social hiper grave, no momento em que os governos nacionais, porque não conseguem mais controlar as matrizes da economia, têm pouca capacidade,
eles têm pouca capacidade de financiar políticas públicas ou políticas que possam reverter esse ciclo de sucateamento das condições de trabalho. Acho que, tendo dito isso, que é um contexto muito desafiador, se torna mais desafiador ainda, eu procurei mencionar, porque cada vez mais os governos se financiam com títulos, títulos de dívida que eles colocam, e esses títulos têm que ser honrados, porque se você der um calote, você não consegue financiamento, e eles acabam se tornando prioritários em relação a outras despesas, educação, saneamento básico, saúde, fundamental. Então, na mão de grandes grupos, mas na verdade quem participa desse grande grupo é um pessoal muito pulverizado, então não tem uma cara. Esse desafio todo, esse contexto muito desafiador, nos traz dificuldades, mas não nos impede de tomar escolhas. Somos todos, cada um de nós dá uma contribuição. Acho que temos que evitar muito fortemente algo que me parece muito negativo para a sociedade brasileira nesse momento e o debate político, que é a simplificação das questões. Nós temos questões que são complexas, estruturais, históricas. Nós somos um país que está situado não numa situação central no capitalismo, e não temos controle de variáveis, não temos controle pleno de variáveis importantíssimas para a construção da nossa política. E, portanto, fazer um desenho de Estado que seja realmente capaz de produzir uma sociedade estruturalmente mais justa não é banal para ninguém. Então, nós precisamos ser capazes de conversar e, sobretudo, de ouvir uns aos outros com uma convicção de que o outro possa estar certo em alguns pontos que a gente achava que nós estávamos. Acho que, se a gente fizer isso, a gente consegue pensar em respostas mais sofisticadas para a situação tão difícil. Acho que isso nos permite manter a esperança sempre. Sobre os desafios da sociedade contemporânea. Esse tema, então, permeou as discussões. Dr. Paulo Nogueira Batista Júnior está aqui. Dr. Paulo é titular da Cátedra Celso Furtado do Colégio de Altos Estudos. Foi vice-presidente do novo Banco de Desenvolvimento estabelecido pelos BRICS em Xangai, entre 2015 e 2017. Tem uma ampla visão e experiência, não só no país, mas fora do país também. Nesse sentido, eu gostaria de saber como o fisco pode ajudar. Um dos grandes desafios da sociedade contemporânea, inclusive da sociedade brasileira, é reduzir a desigualdade. E isso passa pela modificação do sistema tributário, não só da legislação tributária, mas também da administração tributária. Portanto, os auditores fiscais têm um papel. Tem um papel pelo conhecimento específico que acumularam, que tem, pelo papel que tem na execução da política tributária, porque é importante que se saiba, o brasileiro tem mania de falar em reformas. Reforma para cá, reforma para lá. Como se tu resolvesse tudo, né, doutor? Como se mudar as leis fosse suficiente. É importante mudar as leis tributárias, tem muita injustiça no nível da legislação. Mas de pouco vale mudar a legislação se não se dota o Estado dos meios de executá-la, dos meios de implementá-la, para que ela não vire letra morta. Então é importante modificar o sistema tributário legal, mas também fortalecer a administração tributária brasileira. E a gente precisa de recursos, papel do auditor fiscal também, nessa arrecadação, e também precisa de pessoal. Nesse sentido, o servidor público tem um papel preponderante nessa questão, não tem? Na sua opinião? Na minha opinião, a solução da crise brasileira passa necessariamente pela recuperação e fortalecimento das carreiras permanentes do Estado, entre os quais se inclui a administração tributária, os auditores fiscais. Mas tem outras fundamentais. O Banco Central, o Tesouro, o Planejamento, a estrutura de fiscalização ambiental que foi desmontada em grande parte no governo atual, a diplomacia brasileira, são todas carreiras que são fundamentais para que o Estado funcione. Eu falo isso não porque eu estou num evento de auditores fiscais, eu escrevo sobre isso desde os anos 90, bato nessa tecla, e eu vejo que pouco progresso foi feito em termos de redução da desigualdade tributária, em termos de fortalecimento da administração tributária. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer quantitativo suficiente de técnicos preparados, concursos frequentes. Não se pode deixar a população,
funcionalismo tributário e outros, envelhecer, se aposentar antes de passar o seu conhecimento às novas gerações. Né? Estabilidade, tão criticada. Estabilidade é fundamental para proteger o funcionário público de carreira, administrador tributário ou outros, contra as ingerências políticas do governo no momento. É fundamental isso. Não só na área tributária, mas especialmente na área tributária. Né? E também tecnologia, né? Ter tecnologia... Que não veio para brigar, nem veio para substituir, veio para ajudar. A tecnologia substituiu muitos postos de apoio na administração tributária, em outros setores, mas não existe uma inteligência artificial ainda que substitua o trabalho dos técnicos qualificados. Sejam eles auditores fiscais, sejam eles fiscais de outras áreas fundamentais. Então, o fator humano é muito importante. O fator humano tem que ser prestigiado, tem que ter um regime de promoção, tem que ter uma remuneração adequada. Né? Isso tudo é fundamental. Na visão deteriorada que se formou sobre o assunto na opinião pública brasileira, na mídia, as coisas que são apresentadas como privilégios, na verdade, são elementos centrais para que você tenha um Estado organizado. Nós temos isso. Posso dar meu testemunho. Quando eu estava no exterior, trabalhando primeiro no Fundo Monetário e depois no Banco dos BRICS, eu me valia constantemente das carreiras permanentes de Estado brasileiras para atuar. Os diplomatas, os funcionários do Banco Central, os funcionários do Ministério da Fazenda. Não tinha tanta interação com os auditores fiscais, não tinha tanto nesse período com os auditores fiscais, mas com outras carreiras do setor público. Então é muito importante que se vença o preconceito contra o funcionário público e que se entenda que sem um funcionalismo forte e prestigiado não há como organizar uma economia moderna. Não existe isso. Políticas públicas e privilégios privados no contexto do congelamento de gastos. E um dos palestrantes está aqui conosco, que é o Pedro Rossi. Pedro, que é professor do Instituto de Economia da Unicamp e também economista. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Raquel. Bom, primeira coisa é falar sobre as consequências da austeridade fiscal para a sociedade. Como é que a gente fala um pouquinho, assim, um resuminho daquilo que a gente passou no painel? Bom, eu trouxe a austeridade fiscal como uma ideia que predomina no debate público e também na política econômica brasileira. E uma ideia perigosa, que tem consequências importantes, né? Porque não se gere um Estado como se gere uma família. O orçamento público é diferente do orçamento pessoal, das finanças pessoais. E que a austeridade fiscal, no fundo, ela retira, esvazia as responsabilidades que o Estado tem para com a sociedade. Então, quando a gente pensa em 33 milhões de brasileiros com fome, 7 milhões de crianças com fome, e um economista diz que não há dinheiro, que há um teto de gastos, que não há o que fazer, esse economista não deveria ser um economista, porque ele não está olhando para a sociedade. A gente tem que pensar o Estado como uma representação daquilo que a gente faz coletivamente, da solidariedade que a gente tem junto ao outro. E que não é correto a gente o Estado deixar de cuidar das pessoas. No fundo, é um reflexo da nossa desumanidade o Estado deixar de cuidar das pessoas. É uma injusta comparação também. Afinal de contas, a economia do homem, acho que Estado, as receitas são diferentes, as aplicações são completamente diferentes, mas o curioso é que a mídia e a imprensa normalmente adoram falar dessa questão da austeridade fiscal, que, como você bem falou, é um mito. A gente encontra esse assunto no seu livro também? Sem dúvida. Esse livro aqui é o Economia Pós-Pandemia, desmontando os mitos da austeridade fiscal e construindo um novo paradigma econômico. É um livro que está disponível online gratuitamente, é um dos livros mais baixados de economia da Amazon, inclusive, disponível para Kindle. No meu site tem a versão PDF e tem essa versão física também para comprar. E a gente traz justamente essa discussão sobre os diferentes mitos que estão por trás. Né? Como você disse, as finanças pessoais, eu não determino o meu salário, a minha renda. O Estado determina o seu orçamento por meio de um processo político democrático. E se o Estado desejar, ele pode aumentar, por exemplo, a cobrança de um imposto, já que, enfim, eu estou fazendo uma comparação um pouco rude, me perdoe por isso, mas ele pode determinar o aumento da sua renda. Sem dúvida. No momento de necessidade, ele pode taxar os mais ricos e destinar, por exemplo, aos hospitais, ou ele pode simplesmente se endividar, que não é nenhum pecado, porque o endividamento do Estado também é diferente do endividamento pessoal. Então tem diferenças que são muito importantes.
O que a gente destaca é que, no momento de crise, o Estado tem que fazer o contrário da família. E não que a família aperta o cinto. E pandemia, por exemplo, daria para a gente não investir em saúde, em vacinas? Não dá para a gente fazer uma coisa dessa. É um excelente exemplo a pandemia, porque a pandemia ela chega no meio desse discurso de austeridade, quando se dizia que não tinha dinheiro, que o Estado estava quebrado, e apareceu o dinheiro. De fato, o auxílio emergencial foi muito importante no momento de pandemia. Ou seja, quando a gente quer, de fato, a gente consegue, a gente cuida, a gente aloca recursos, porque é disso que se trata. A política fiscal é a organização dos recursos que a sociedade tem. E o Brasil não tem um problema de escassez de recursos, ele tem um problema de má distribuição e distribuição desigual desses recursos. Os participantes discutiram tributação, desigualdade e desenvolvimento. Francisco Tavares, professor da Universidade Federal de Goiás, falou um pouquinho, mas sua proposta foi muito elogiada. Inclusive, uma personalidade muito importante em Portugal, Ana Gomes, diplomata, política portuguesa, fez questão de cumprimentá-lo logo que o senhor acabou a sua explanação, mas também dividiu opiniões, professor Francisco. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse conteúdo. Acho que se tem uma conclusão que a gente pode ter, isso é um consenso, é que não é possível tratar de desigualdade e de democracia sem pensar nas relações tributárias como centrais. O problema é que desigualdades e democracia lidam com interesses. Nem todo mundo quer a mesma coisa na nossa sociedade. Então, grupos econômicos, estados nacionais, posições de poder que são dominantes há muito tempo, naturalmente tendem a resistir a propostas inovadoras. Então isso é normal. Agora, o que se propõe, o que se tem discutido globalmente? Se o mundo está integrado em uma escala internacional ou transnacional, os tributos também devem estar. Não adianta jogar dama no Estado Nacional quando as grandes corporações jogam xadrez correndo com recursos de um lado para o outro. Só haverá recursos para a promoção de direitos como saúde, educação, lazer e para que decisões democráticas virem políticas públicas no momento em que também o sistema tributário for global. Muito bem, professor. Aqueles que estiverem interessados em conhecer mais o trabalho do senhor ou entrar em contato, eu queria que o senhor deixasse um endereço eletrônico, um e-mail ou o próprio site. Claro, vai ser sempre uma honra poder receber críticas, posições e contribuições. O nosso site entra no ar nos próximos dias e é www.sociologiafiscal.com. Enquanto isso, quem quiser me contactar no e-mail institucional, franciscotavares@ufg.br, é sempre uma honra e eu estou absolutamente à disposição. Excelente. Muito obrigada pela participação, pela brilhante explanação durante o Congresso. Até a próxima. Imagina, sou eu quem agradece. Prazer estar de volta na presença de Nuno Barroso, presidente da APIT, uma das entidades realizadoras do 6º Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais. Eu gostaria de falar sobre a primeira dificuldade, que é enfrentar um momento decisivo e tenso na Europa, de guerra, e trazer portugueses para o Brasil, neste momento, fazer esse intercâmbio e trocar informações técnicas e tão importantes. Repara que eu acho que todos nós fomos surpreendidos por uma realidade que julgávamos perdida no tempo, porque chegarmos ao século XXI, já no início da terceira década, e ter um país que decide, sabe-se lá porquê, invadir um país soberano, colocar em causa a integridade territorial desse país, mas, sobretudo, assassinar uma juventude que vai colocar em xeque o futuro da Ucrânia, eu acho que não só não faz sentido, como dá vontade às vezes de utilizar palavrões que não podemos fazer aqui. Exato. Agora, concordo. Depois temos os efeitos económicos, e não só, porque vocês também têm percebido. Parece haver uma intenção de criar uma fome na Europa. A Ucrânia e a Rússia juntas representam 30% da produção de cereais no mundo inteiro. Neste momento, com as sanções, a Rússia não consegue exportar cereais, a Ucrânia tem os portos bloqueados, não consegue exportar cereais, e neste momento aquilo que nós vemos pela Europa fora é a maior parte dos países a dizerem que têm reservas de cereais para 1 mês, 2 meses, 3 meses. Ora, não está na nossa perspectiva, e olhando para aquilo que tem vindo a acontecer todos os dias, que a guerra vai terminar na próxima semana ou daqui a 1 mês. E, portanto, termos mais uma vez a noção de que no século XXI alguém tem a intenção de provocar fome na Europa, e depois com todos os efeitos económicos, porque isso será destrutivo, não só para a Europa, mas depois para todos os parceiros europeus, o Brasil incluído, obviamente,
O Brasil é autossuficiente em termos de alimentação, embora tenha claramente problemas de distribuição dessa riqueza que tem. Mas a verdade é que ele acabará por chegar aqui. Vocês já sentem a questão dos combustíveis. Exatamente. Mas agora a verdade, por exemplo, Portugal, nos últimos 2 meses, o preço do pão subiu 50%. E, portanto, os salários dos portugueses não aumentou nessa percentagem. Nós temos vindo a ter perda de poder de compra e este ano vai ser um ano terrível nesse aspecto. Com a inflação, no mês de maio, a ter chegado aos 7,4%. Há 35 anos que a inflação em Portugal não chegava a estes números. 35 anos é uma geração já. E eu não sei exatamente onde é que isto poderá parar. Não sei exatamente quais poderão ser as consequências. E as soluções que têm vindo a ser apresentadas pelos governos não conseguem resolver coisa nenhuma. Nem no preço do combustível, e nós vemos também a solução apresentada no Brasil, não vai resolver coisa nenhuma. Vai pôr em causa, sobretudo, o futuro da educação, saúde e em tantos estados. E, portanto, parece que andamos todos a navegar à vista, mas sem ter a certeza do que podemos fazer. E o que nós discutimos aqui neste Congresso, como pode, então, ser um baluarte e mostrar para a gente uma solução, um caminho, um futuro que queremos para não só diminuir essas outras dificuldades e desigualdades, mas, inclusive, esta agora que é a guerra? Repara, o tema do Congresso era Democracia e Desenvolvimento, a agenda para o futuro. Estaríamos a pensar naquilo que poderíamos implementar no espaço de provavelmente uma década. Agora, nós tivemos um problema no Congresso e eu acho que teremos de resolver isso num futuro evento, que é nós focamos-nos muito na construção dos impostos. Como é que deve ser construído o imposto, como é que ele pode ser mais igual ou proporcionar mais igualdade. Mas devíamos estar a discutir a forma como eu fiscalizo o gasto. Ou seja, o dinheiro que eu entrego ao Estado, que eu entrego à União, está a ser gasto como? Está a ser bem gasto? Não está a ser bem gasto. E as pessoas também não procuram fiscalizar, né? A sociedade acaba se desinteressando por isso. Não, e repara, daí a relevância do Prémio Nacional de Educação Fiscal que a Febrafit tem lançado. Porque é fundamental ter a cidadania fiscal muito ativa. Estas entidades, não só as que organizam, a anfitriã, têm tido esse cuidado de procurar em todos os eventos trazer para cima da mesa a questão da cidadania fiscal. A ideia do prémio, que também existe em Portugal desde o ano passado, é exatamente essa. É alertar as pessoas. Não só para o que é a política fiscal, para aquilo que é o fisco que elas desejam ter e depois aquilo que é o papel dos auditores. Claro. E das entidades que os representam. Mas o papel dos auditores. Nós não podemos continuar a cair sobre os ombros dos auditores o odioso de fazer fiscalização de políticas injustas. A verdade é que é o trabalho deles. Eles estão cá para fazer cumprir a lei, para verificar o cumprimento. Mas nós não somos acéfalos. E nós temos a noção de que quando estamos a fazer algo que nós que consideramos injusto e que nos temos de rebelar contra isso. Não é fácil fazer isto. A maior parte dos colegas, se calhar mais em Portugal do que no Brasil, sente algum receio em utilizar a sua autonomia, em denunciar as situações em termos de política tributária que são causadoras de desigualdades sociais. Mas esse é um caminho que nós temos também de fazer e nós na APIT estamos a fazê-lo, mas com muita resistência por parte do Governo, resistência por parte da Administração Tributária, alguma resistência por parte dos colegas que ainda não compreenderam que a cidadania fiscal tem de ser mantida todos os dias, tem de ser realizada todos os dias, sem parar. Ao meu lado, o Mauro Silva, ele é presidente da Unafisco Nacional. Mauro, já no início de todas as solenidades, você foi muito provocativo, falando sobre a função e o caráter do tributo na luta pela promoção do desenvolvimento social. O que a gente assiste nos últimos tempos, um grande crescimento do individualismo e, com isso, uma grande resistência, né, aos tributos, né? Já que o tributo, ele, na visão mais individualista, é uma invasão ao patrimônio individual, às rendas individuais, né? Então, eu procuro, então, fazer provocações e chamar as pessoas à reflexão, no sentido que o tributo é o preço da cidadania, né? Eu pago tributo para ter uma civilização, né? Para ter serviços de saúde, educação. Então, é para isso que eu pago o tributo. Eu preciso dessa compreensão, né? Como é difícil a gente não incutir que o bem coletivo é o bem de todos, né, Mauro? Exatamente. Agora, tem aquela crítica, mas não há uma má aplicação dos recursos, né? Aí eu dou aquele exemplo do condomínio. Se você tiver um condomínio, se você mora em prédio, condomínio de prédios ou casas, onde você observa que os recursos estão sendo mal aplicados, a saída será todos pagarem, então ninguém terá elevador, nem água, nem luz gás, nos corredores. Segurança. Nada. Então, vamos abrir mão de tudo isso. Então,
se os recursos estão sendo mal aplicados, que a gente vai lutar para mudar a administração para que os recursos sejam bem aplicados, né? Então isso se aplica aos tributos. Se aqui ou ali, em algum ponto, os tributos estão sendo mal aplicados, vamos corrigir isso. Mas não há civilização, não há vida civilizada sem o pagamento de tributos. Quanto se paga de tributo? Quanto se deve pagar de tributos? Isso a sociedade tem que definir. Quanto de saúde você quer? Quanto de educação? Quanto de segurança pública? Né? Quanto de investimento em estradas, em pontes, etc. você quer? Quando a gente inverte a pergunta, assim, fica mais né? fácil. Então, quem faz isso é o Estado. Sim. Não é? Então, o Estado faz isso por meio dos tributos. Então, agora, aquelas pessoas que querem viver numa ilha estão totalmente, numa visão totalmente individualista, não se preocupando com a dor, nem com as necessidades dos outros, nem com as desigualdades que já existem. Se todos fôssemos iguais, né, o tributo talvez não fosse necessário. Mas há desigualdades e há necessidades comuns. Né? A gente não consegue individualmente prover tudo que a gente precisa, mesmo que todos fôssemos iguais. Há caminhos que nós percorreríamos comuns. Quem faria a manutenção desse caminho, dessa estrada? Né? Mesmo que todos fôssemos iguais em méritos ou em oportunidade. Mesmo assim, ainda haveria os caminhos. Né? Então, uma série de necessidades públicas que têm que ser financiadas com tributos. É disso que a gente está tratando aqui. Muito bom. Então, essas são as nossas provocações. Guilherme Melo, professor do Departamento de Política e História Econômica da Unicamp. Bem-vindo aqui. Obrigado, Raquel. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. Guilherme, uma coisa foi certa, saíram da sua palestra congressistas que estavam assim alinhados com o que você trouxe. Afinal de contas, eu até brinquei mais cedo, eu não tenho nada contra uma coisa que seja velha. Mas se a gente quer o novo e o melhor, está na hora da gente abandonar o velho, e você já falou que o nosso sistema tributário já está, vamos dizer assim, brincando, fedendo a mofo, né? Pois é, o nosso sistema tributário aqui no Brasil, ele foi constituído, na verdade, as bases dele, em 1966. Durante a ditadura militar, teve uma grande reforma tributária. Naquela época se aumentou a carga tributária bastante e se criou uma série de impostos, inclusive o ICMS atual nasceu lá em 66 do ICM. Né? Mas também é importante a gente ter clareza sobre qual era o objetivo daquela reforma. O objetivo daquela reforma, além de aumentar o volume de recursos para o Estado, por isso que eles aumentaram a carga tributária, era também promover um modelo de desenvolvimento que a ditadura levou à frente, que é um modelo, na verdade, concentrador de renda. Então, a característica da nossa estrutura tributária hoje, que é de privilegiar os ganhos de capital, ou seja, o lucro, a distribuição de lucros, em detrimento dos ganhos da renda do trabalho, por exemplo, que no Brasil ela é mais tributada que os ganhos do capital, é uma característica que já vem daquele período. Então, se nós quisermos um novo modelo de desenvolvimento que distribua a renda, nós precisamos também mudar a estrutura tributária, porque essa estrutura tributária que está aí hoje, na verdade, é uma versão piorada daquela que a gente constituiu em 1966. Professor, mas então por que isso não sai? Por que tantos entraves e tanta morosidade? Bom, a Constituição de 88 já fez algumas mudanças, mas muito pequenas, o que mostra o tamanho do desafio de você mudar a estrutura tributária no Brasil. Nem os constituintes conseguiram mudar substancialmente a estrutura tributária no Brasil. Isso está ligado a uma série de interesses, inclusive, no caso brasileiro, interesses de uma classe mais rica, que possui o capital e que não quer ser privilegiada, que não quer ser tributada, né? E também há uma parcela, digamos assim, de conflito federativo. Sempre que você vai mudar a estrutura tributária, um estado ganha mais, outro perde mais. Um município ganha mais, outro perde mais. Qual é a novidade que nós temos hoje? É o fato de que, do ponto de vista federativo, há um crescente alinhamento. Todos os governadores concordam hoje com a necessidade, por exemplo, de você fazer uma reforma nos tributos sobre consumo, unificando, gerando mais simplicidade, aumentando a competitividade da economia. Todos eles concordam. A grande maioria dos municípios, eu diria 99% dos municípios, também concordam acerca dessa necessidade. Então, você foi construindo uma convergência acerca de um tema que era um entrave. Agora, qual o próximo passo? É o governo federal, imagino que o próximo governo,
coloque o seu peso, coloque o seu objetivo de fazer essa reforma e inclua nessa discussão também uma discussão que aí sim é um pouco mais complicada, que é a discussão de aumentar a tributação sobre os super ricos, sobre os muito ricos. Por quê? Porque a única forma de você reduzir os tributos sobre consumo, né, que incidem majoritariamente sobre os mais pobres, é compensando, arrecadando em outro lugar. Aonde? Dos muito ricos que hoje pagam muito pouco imposto. E muitos, inclusive, já levantaram a bandeira que é hora, sim, de começar a separar, de distribuir melhor essa renda e desejam, inclusive, ser tributados, né? Porque... Exatamente. O Brasil é um dos campeões mundiais de desigualdade, né, Raquel? Se você olhar no mundo, os países que têm maior nível de desigualdade, o Brasil está sempre lutando pelo título mundial, o que é uma tristeza. Alguns vão dizer, isso é nossa herança da escravidão. Claro, a escravidão que no Brasil foi a mais longa das Américas e a mais intensa, né? E a forma com que a gente acabou com a escravidão marcou um abismo entre ricos e pobres no Brasil que perdura até hoje. Só que a questão é quais políticas públicas você está fazendo para reverter esse cenário. E hoje, a nossa estrutura tributária, ao invés de reverter esse cenário, aprofunda. Hoje, o pobre paga muito mais imposto em relação à sua renda do que o rico. Reforma tributária tem que trazer justiça social. Acredito que você concorde e concorda ainda mais, Rodrigo Espada, presidente da Febrafit, que esteve neste painel sobre justamente este assunto. Rodrigo, quais as impressões você traz desse painel? Olha, eu fiquei muito feliz porque eram vários painelistas de diferentes segmentos da sociedade e há uma convergência muito grande em torno da necessidade da reforma tributária. É justamente o tema mais importante que temos que enfrentar. Tinha segmentos do setor empresarial, tinha sociedade civil, tinha fisco e todos entendem pela importância da reforma tributária. A dificuldade é a gente entender um tema tão relevante, por que não anda? E a gente percebe, né, com todo o contexto inserido nesse congresso, que o sistema tributário ele esconde as nuances da distribuição de poder na sociedade. E tem muitos privilegiados, tem muita desigualdade e que o sistema tributário perpetua isso. Então, quem tem interesse não quer mudar. Essa é a principal constatação, mas a gente vai continuar. É aquela coisa assim, não querem que mexa no queijo deles, né? O problema é que o queijo deveria ser coletivo, né, Rodrigo? Exatamente. E falo assim, na visão dos auditores fiscais e de toda a sociedade, já é muito difícil a gente viver num país extremamente desigual. Mas para nós que aplicamos essa legislação tributária, saber que o produto do seu trabalho acentua as desigualdades, perpetua as desigualdades, é aterrador, é ainda mais difícil. E por isso que a Febrafit se coloca em pé para qualquer debate da reforma tributária, a gente está à disposição para contribuir e gerar efetivamente justiça fiscal. Obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço, Raquel. Muito obrigado. Eu queria terminar com uma frase de Santo Agostinho, se me permite. Ele diz que a esperança nos deu duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como são e a coragem a mudá-las. Vamos em frente e eu que agradeço. Pois é, gente, uma das partes mais aguardadas e mais informais, por assim dizer, do 6º Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais, aliás, é uma tradição dos demais congressos, das outras edições, é o prêmio da maior delegação. E olha só, mais uma vez, veio para onde? Veio para Minas. Eu estou aqui com a Sara Teixeira. A Sara é a presidente, a diretora-presidente da AFENG, da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais. Eu quero que a gente fale sobre duas coisas, porque aqui é um dedinho de prosa também, viu, Sara? É uma alegria ganhar esse prêmio, levar esse prêmio lindo, né, que tem aí o símbolo da luta dos 200 anos e também do farol aqui na Bahia, em Salvador. Mas a importância também de trazer o auditor fiscal para momentos de troca de experiências, de diálogo e de renovação do conteúdo técnico, né? Ah, sem dúvida. E a gente sempre teve esse propósito, né? A FENG trabalhou sempre com esse propósito de levar as pessoas a mais conhecimento, a reflexão, a desenvolver esse espírito crítico, a conhecer diversas informações,
ter acesso a diversas informações que no dia a dia a gente não tem, e principalmente com dados científicos. E é isso que a FENG tem buscado proporcionar aos seus associados, aos auditores fiscais. E não só um momento técnico, mas momentos também de congregação, amizade, brincadeira. Afinal, nós estamos até com a camisa da delegação de Minas Gerais aqui, uma homenagem a Salvador e a este relacionamento entre Minas e Bahia. Conta um pouquinho como é que está a alegria e qual que foi um pouquinho da experiência daqueles que já trocaram com você informações sobre a experiência de estar aqui em Salvador no Congresso. Está sendo incrível, principalmente porque a gente está querendo sair de uma pandemia, né? A gente nem esperava que fosse tão boa a adesão dos mineiros a esse momento, por conta de medo da pandemia, mas as pessoas se sentiram muito seguras. E Salvador é terra de alegria, né? Terra de alegria proporciona isso. E as pessoas estão também aproveitando esse momento para se divertirem. A Prefeitura de Salvador nos deu um show do Olodum, um presente incrível que a gente nem esperava que isso acontecesse. Abertura, também um processo belíssimo. Mas é a importância da gente reforçar a intensidade desses momentos de troca de experiências culturais também e de informações técnicas que são muito relevantes para o futuro que a gente quer, para uma sociedade mais igualitária, fraterna, coletiva e ciente da importância dos tributos, né, e da aplicação dos tributos, né, Sara, e da fiscalização dos mesmos, né? Sim, e Minas foi considerada a melhor administração tributária do país, não é à toa, até por conta desse investimento que a FENG tem feito no aperfeiçoamento profissional. É claro que cada colega tem investido, mas a FENG tem proporcionado isso e estimulado a que eles desenvolvam. Muito bem, muito obrigada, Sara. Então a gente se despede desse Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais com esse dedinho de prosa gostoso com a diretora-presidente da FENG, a Sara Félix, e um grande abraço para vocês e até o próximo. A gente se vê em Gaia em 2023.